Um homem transforma o mundo. Há cerca de 2000 anos, numa colina junto ao mar, Jesus fala a uma multidão diversa sobre o reino dos céus. Ouça com atenção, pois este é o verdadeiro sermão da montanha e mudará a sua visão de Deus e do próximo. Este é Jesus, um mestre cuja palavra tem autoridade. Ele reúne pescadores, cobradores de impostos, líderes religiosos e os pobres, e fala como quem conhece o Senhor. Sua voz chama as pessoas para uma vida diferente, porque o reino dos céus está próximo. A colina se enche de gente quando Jesus começa, um silêncio cai. Ele não inicia com lei ou ritual, mas com bênçãos, as bem-aventuranças, e a multidão se inclina porque ele promete misericórdia, consolo para os que lamentam e reversão de sorte para os humildes. Enquanto as bem-aventuranças continuam, Jesus nomeia aqueles a quem Deus favorece, os pobres de espírito, os mansos, os que têm fome de justiça. Ele explica que o reino eleva o que o mundo despreza, e que a bênção repousa em corações voltados para Deus, não em status social. Nesse momento Jesus muda para a metáfora: vocês são sal e luz. Ele diz que os discípulos devem preservar a bondade e brilhar em lugares escuros. Isso explica o papel ético da comunidade de fé, influenciar a sociedade sem se tornar aquilo que pretende transformar. Enquanto a multidão ouve, Jesus fala sobre a lei. Ele afirma que não veio abolir, mas cumprir, e então eleva o padrão: a verdadeira justiça deve superar a dos escribas. Ele explica que os motivos interiores são tão importantes quanto a obediência exterior. Nesse mesmo instante Jesus pega mandamentos familiares e os interioriza. Ele ensina que o homicídio começa no coração como ira. Por isso ele exorta a reconciliação antes da adoração, explicando que relacionamentos de paz são evidência da ação do reino em nós. Enquanto a colina ouve, Jesus redefine adultério incluindo a cobiça no coração. Ele explica que a pureza interior importa porque o padrão de Deus alcança o coração. Esse ensinamento desloca a discussão da culpa legal para o desejo transformador, chamando a integridade de pensamento e ação. Quando o assunto muda para o divórcio, Jesus insiste na intenção original do casamento: permanência e fidelidade. Ele reconhece a dureza do coração humano, mas chama a multidão a viver conforme o projeto de Deus, tornando a fidelidade não apenas legal, mas uma aliança sagrada. Em seguida Jesus alerta contra juramentos elaborados. Ele diz: fale simplesmente sim ou não, porque a honestidade reflete o reino. Juramentos complexos, ele explica, eram uma forma de manipular a verdade. Em vez disso, a integridade no falar demonstra o governo de Deus na vida diária. Nesse ponto Jesus profere aquilo que mais os choca: ame seus inimigos e ore pelos que o perseguem. Ele explica que inimigos são transformados não pela retaliação, mas pela misericórdia inesperada, e que esse amor revela a natureza do Pai que é bondoso com todos. À medida que o sol sobe, Jesus fala sobre práticas devocionais. Ele instrui a dar, orar e jejuar sem exibicionismo. Ele explica que os atos religiosos devem brotar de um coração visto por Deus, não para aplauso humano, pois o Pai que vê em secreto recompensa a humildade e a confiança genuínas. Nesse momento Jesus oferece um modelo de oração. Ele chama Deus de Pai, pede pelo reino e pelo pão de cada dia, e pelo perdão que corresponde à nossa disposição de perdoar. Ele ensina que a oração modela o desejo para a vontade de Deus e a dependência comunitária, não a autossuficiência. Depois disso Jesus adverte sobre tesouros terrenos. Ele diz que se deve amontoar tesouros no céu, onde traça e ferrugem não destroem. Ele liga um coração generoso à visão clara, ensinando que aquilo que valorizamos molda nossas escolhas morais e onde o coração, enfim, repousará.
Quando a multidão se preocupa, Jesus lhes diz para não se angustiar por comida ou roupa. Ele aponta para os pássaros e as flores como exemplos do cuidado do Pai e insiste que buscar o reino de Deus reordena prioridades. A preocupação bloqueia a confiança abre a vida à provisão do Pai. Logo em seguida, Jesus confronta a tendência de julgar. Ele usa a imagem da trave e do argueiro para expor a hipocrisia. Ensina que o autoexame precede a correção útil, e que a misericórdia, não a condenação severa, está de acordo com o caráter do Pai e promove restauração. Nessa passagem, Jesus encoraja a oração persistente: peça, busque, bata. Ele os assegura de que o Pai dá boas dádivas aos que pedem. Isso promete que Deus responde ao anseio moldado pela confiança e alinhado à sua vontade, construindo um relacionamento, não uma transação. Então Jesus resume a ética em uma linha decisiva: faça aos outros o que você quer que façam a você. Ele a apresenta como um resumo da lei e dos profetas. Essa regra simples reorienta os relacionamentos para empatia e responsabilidade mútua dentro do reino. À medida que o ensino prossegue, Jesus fala de dois portais, um estreito que leva à vida e outro largo que leva à perdição. Ele adverte que muitos seguem caminhos fáceis. O verdadeiro discipulado requer obediência e sacrifício, porque o reino exige lealdade custosa e não conformidade confortável. Nesse momento, Jesus alerta sobre falsos profetas que parecem bondosos, mas destroem. Ele diz para julgarem pelos frutos, as ações revelam a identidade. O discernimento espiritual que ele ensina protege a comunidade e impede que o reino seja distorcido por líderes lisonjeadores, porém destrutivos. Quando o sermão se aproxima do fim, Jesus conta duas parábolas sobre construção. Quem ouve suas palavras e age é como um sábio que constrói sobre a rocha, permanecendo nas tempestades. Quem ouve e não age é tolo, e a casa desaba. A obediência confirma a veracidade do ensinamento. Quando o sermão termina, a multidão se dispersa transformada. Mateus 5-7 ensina que o reino remodela desejos, relacionamentos e práticas. A lição é concreta. A vida no reino é transformação interior demonstrada por obediência, misericórdia e confiança externas. Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima.